O controle de acesso às áreas atingidas pelas rachaduras em Maceió tem sido intensificado. Hoje, mais um trecho passou a ser fiscalizado pela SMTT para evitar que a interdição seja descumprida. O bloqueio na Avenida Major Cícero de Góes Monteiro foi instalado em 2 pontos da via. A avenida corta os bairros do Mutange, Bom Parto e Bebedouro, todos afetados pelas rachaduras. Segundo a Defesa Civil, o bloqueio foi instalado para evitar que a população transitasse por essa área, já que a região tem um risco iminente de desastre. Segundo a Prefeitura, a população não estava respeitando o atual bloqueio feito com manilhas. Pessoas e veículos continuavam transitando de forma indevida, mesmo após o pedido de que evitasse andar por ali. Essa semana, a Prefeitura iniciou um trabalho educativo para controlar o acesso na região. Hoje, o local teve a passagem limitada. Apenas veículos da Braskem e de órgãos públicos essenciais podem trafegar na avenida. A restrição vale para uma área de 1.700 metros de extensão. Se houver algum veículo tentando passar o isolamento, a SMTT vai poder intervir, como está no controle do fluxo, então qualquer condutor vai ter que obedecer a ordem do agente de trânsito, incorrendo em infração de trânsito. Agora, se for um ciclista, se for um pedestre, vai caber às forças de segurança pública agirem nesse momento. Apesar do bloqueio, o trânsito nas ruas do entorno permanece do mesmo jeito. As vias que já eram alternativas, como a ladeira do Calmon, por exemplo, continuam liberadas. O fluxo fica pela ladeira do Calmon, fica pela antiga Belo Horizonte e também pela Grota do Padre. Quem precisa passar nas proximidades já conhece a rota que deve ser feita. E quem não conhece, é só seguir as placas de sinalização e principalmente tentar buscar rotas alternativas mais conhecidas, como a Avenida Fernandes Lima, como a Leste-Oeste, Ladeira do Calmon. As visitas ao sistema prisional de Alagoas foram retomadas na manhã de hoje. Douglas França foi até lá e traz as informações para a gente. Olá, isso mesmo, depois da retomada ontem da entrega das feiras, hoje, depois de muitos meses, as visitas foram retomadas, né? Os parentes puderam visitar seus familiares aqui no sistema prisional hoje, nesse sábado. Mas essa visita, ela segue, obviamente, todo um protocolo de segurança. Antes dos familiares entrarem para os presídios, ali na entrada do sistema prisional, tem uma barreira sanitária. Todo mundo tem que passar por lá, aferir a temperatura, obviamente higienizar mais uma vez as mãos. E tem um detalhe importante, inicialmente será permitida apenas uma visita, limitada a uma pessoa por educando. E esse visitante, obviamente, tem que ser maior de idade, ter mais de 18 anos e menos de 60 anos de idade. Então é isso para registrar a retomada hoje das visitas aqui ao sistema prisional. É com você no estúdio. Obrigado, Douglas. Agora vamos aos números da Covid em todo o estado. Foram registrados mais 386 casos e 3 mortes. A gente vem acompanhando todos os dias o aumento no número de casos confirmados, né? Que agora chegou a quase 400, somando aí 97.948. Mas o que mais chama atenção no boletim epidemiológico é o número de casos suspeitos, são 9.072. Somando 3.614 casos a mais, 2.369 pessoas morreram. As últimas 3 vítimas tinham 31, 74 e 77 anos e eram de Maceió, Atalaia e São Sebastião. Mais de 93.500 pessoas já estão recuperadas. Vamos ver agora também a ocupação de leitos aqui no estado. Hoje o estado conta com 563 leitos exclusivos para o tratamento da Covid. A ocupação total é de 44%. Já os leitos de UTI, agora são 154 leitos disponíveis e o percentual de ocupação é de 53%. Nas UTIs intermediárias, que ficam nas UPAs, são 11 leitos ocupados dos 33 disponíveis nos leitos clínicos, que agora somam 376. A ocupação é de 40%. A deficiência visual chega a atingir quase 4% das pessoas no país. O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, que será celebrado amanhã, chama atenção para a necessidade de cuidar da saúde dos olhos e também destaca
a luta pelos direitos das pessoas com necessidades especiais. No Brasil, e tudo isso no Brasil, né? A gente conversa agora com Pedro Ferro, está aqui no telão. O importante é se trabalhar com a prevenção, é fundamental, né, Pedro? Exatamente, Gilvan. Boa tarde a você e a todos que acompanham o L1. A prevenção, na verdade, é uma das melhores alternativas aí para a gente manter a nossa qualidade de vida e, claro, a qualidade da nossa visão, que é muito importante e deve ser preservada, né, doutora? Eu estou aqui com a doutora Valesca Donato, oftalmologista. Doutora, a visão é um bem maior, é um grande bem que a gente tem. Como é que a gente deve cuidar bem dessa visão? Pedro, o ideal seria consultas anuais. Isso é a melhor forma para a gente prevenir os problemas, porque existem muitos problemas oftalmológicos que eles não dão sintomas e a gente só consegue descobri-los nas consultas. E em tempos mais secos, mais quentes, nessa época do ano, né, a gente está chegando no verão, os olhos tendem a ficar mais secos. Então, qual seria a alternativa para essas pessoas? Perfeito, Pedro. O ideal seria usar lágrimas artificiais. Todos nós devemos usar essas lágrimas, principalmente agora nessa fase de pandemia, porque o uso das máscaras, quando nós respiramos, o ar sobe aqui pela lateral e vai para os olhos. E isso aumenta a evaporação da lágrima. E com isso os olhos ardem e a visão embaça um pouco. Tem uma faixa etária, doutora, que a pessoa tenha que começar a ir, uma criança, por exemplo, porque muita gente fala, não, é criança, ainda está muito cedo para ir, mas não existe idade para ir ao médico. O ideal seria teste do olhinho na hora que nasce, porque aí nós pegaríamos as doenças pertinentes aos bebezinhos, que são glaucoma congênito, retinoblastoma e algumas outras. E depois uma consulta oftalmológica para ver visão até os 3 anos de idade, para a gente prevenir a ambliopia. Ambliopia é o não desenvolvimento da visão, é o que as pessoas chamam de vista cansada. Quais são as principais queixas hoje, doutora, que chegam no consultório da senhora e que a senhora observa que foi de fato uma falta de prevenção lá no passado que levou àquela comorbidade ocular naquela época? A ambliopia é um problema sério, porque a ambliopia, a gente precisa desenvolver e estimular a visão até os 6, 8 anos de idade. Muitas vezes a criança não enxerga nenhum dos olhos e ninguém percebe, porque ela vai para a escola, ela exerce todas as funções e passa desapercebido. Quando nós vamos descobrir aos 12, 14, 15 ou até na idade adulta, a gente não tem mais como desenvolver essa visão. Então, realmente, assim, isso é o que mais me incomoda como oftalmologista. Então, o recado que a senhora pode dar para a população para cuidar da visão é que sempre vá ao oftalmologista. Sim, uma vez por ano. E de lá a gente direciona dependendo da gravidade. Se tiver alguma coisa específica mais grave, a gente diminui para 6 meses e a gente vai ajustando. Doutora, muito obrigado pelas informações. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Gilvan, então tá aí o recado para todo mundo. Cuidar da visão, algo muito importante para todo mundo. Volto com você. Obrigado, Pedro. É fundamental, sim. 12h13, estamos de volta. A gente volta agora para falar dos cuidados aí com as crianças. Todo cuidado é pouco, né? E tem que ser assim mesmo. A Sociedade Brasileira de Pediatria aponta os acidentes como a principal causa hoje de morte na faixa de 0 aos 14 anos. E muitos desses acidentes podem ser evitados com medidas simples de prevenção. Quem vê o Juan do lado do pai, tranquilo, não imagina o que aconteceu com ele há 2 anos. Juan engoliu uma moeda de 10 centavos enquanto brincava na sala. Esse raio-x mostra a moeda dentro do corpo dele antes de ser expelida. No momento que viramos as costas para fechar as portas e arrumar aqui a bagunça de brinquedo, ele começou a chorar e a gente não tinha entendido o que aconteceu. Ele estava brincando de dar cambalhota no carpete e a brincadeira era pegar a moedinha com a boca. E em uma dessas cambalhotas ele acabou engolindo a moeda. A primeira reação do pai foi acalmar o filho, que estava bem nervoso. Eu fui nessa porta aqui, abri e fiquei. Eu vou morrer, gritando bem alto. Mantive a calma, né? Fui analisar a situação, dei uma olhada na garganta, pedi para ele engolir, beber um pouco de água para saber se estava doendo, se estava preso. Enquanto não estava, como não estava aparentemente tudo bem, a gente levou ele para o hospital. A médica analisou, fez um raio-x, viu que a moeda tinha passado direto para o estômago
e que deveríamos aguardar aí 2 a 3 dias para que fosse expelido de modo natural. Hoje, a atenção é redobrada para evitar outros episódios parecidos. As moedas a gente passou a guardar num cofrezinho, inclusive o cofre é dele, ele mesmo coloca lá. A gente fez algumas orientações sobre essas coisas pequenas que ele andava colocando na boca para não colocar. E após esse acontecido, essa situação diminuiu um pouco. Um caso parecido aconteceu essa semana com esse menino de apenas 2 anos. Ele engoliu um prego. Foi momentos de muito medo da gente aqui, o sofrimento dele foi muito ruim. E a ansiedade para saber o desfecho dessa história toda, né? E graças a Deus o nosso pequenino está aqui, bom e salvo de novo. E agradecer principalmente também aos médicos envolvidos. É por isso que a gente fala que não pode piscar o olho e deixar a criança sozinha e que todo cuidado é pouco, né, doutor? Casos como esse, um dos meninos engoliu um prego, o outro engoliu uma moeda. A gente tem que ter esse cuidado para evitar que a criança fique até perto de pecinhas pequenas. Claro, 90% dos acidentes que acontecem com criança acontece pela ausência, né, do cuidador, né, pela atenção do cuidador. A ONG Criança Segura tem falado muito claramente isso, né, da importância, e a própria Sociedade de Pediatria também, e nós como pediatras, insistimos nessa questão. Para vocês terem uma ideia, os acidentes que acontecem com criança, nós temos acidente de trânsito, aproximadamente 40%, que levam à morte de crianças. Em segundo lugar, a questão do afogamento. Em terceiro, a sufocação, que tem muito a ver com esses objetos. A quarta causa são as queimaduras, seguida depois das quedas e das intoxicações. Então, o que é importante? Ficar atento, a prevenção é a melhor vacina para a questão dos acidentes e levar imediatamente ao pronto-socorro. Como a gente viu aí na reportagem, não dá para descuidar, né? Das crianças, um só minuto, é verdade. E a gente conversa com Douglas França aqui no telão, que está com o capitão dos bombeiros e tem mais informações para a gente. Os pais responsáveis desse momento precisam de muitas orientações, não é isso, Douglas? Boa tarde. Boa tarde, Gilvan, para você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no L1. Agora, imagina o susto, hein, Gilvan? Então, para passar essas orientações, eu estou aqui, como você bem falou, com o capitão do Corpo de Bombeiros, Gilson Melo. Boa tarde, capitão, bem-vindo ao L1. Primeiro passo, uma criança engoliu ali, sei lá, um botão, uma moeda, de repente até um objeto um pouco mais perigoso, como aconteceu no sertão, né? Uma criança engoliu um prego. Primeira coisa que tem que manter é a calma, né? Isso, boa tarde, Douglas, boa tarde aos telespectadores. Como você está falando, né, é muito importante que primeiro que a pessoa mantenha a calma, né, o mais importante de tudo é que a mãe, né, o pai, a pessoa que está cuidando daquela criança mantenha a calma e saiba identificar se aquela situação oferece um risco imediato à vida daquela criança, né? Que é justamente quando a criança pega um objeto e acaba aspirando, ou seja, colocando aquele objeto dentro da via respiratória dela. Isso se configura uma emergência e tem que ser feito alguma coisa naquele momento. Você estava me falando que o primeiro passo é ver se a criança está conseguindo respirar bem, não é isso? Isso. Então, nas crianças mais novas, né, abaixo de 2 anos, o principal sinal que aquela criança vai mostrar naquele momento é justamente ela estava se movimentando, né, geralmente durante a amamentação, estava se movimentando e de repente ela fica sem conseguir se mexer, fica molinha, né? E também a primeira coisa é os lábios começam a ficar roxinhos, a ponta dos dedos começa a ficar roxa. Então, esse é um grande sinal de que aquela criança tem algum problema que está impedindo ela de respirar. Então, o pai, né, o cuidador, aquela pessoa que está cuidando daquela criança, ao observar isso, já tem que de imediato pedir ajuda do serviço de saúde, né? Ligar 192 para o SAMU ou 193 para o Corpo de Bombeiros. E no caso de engolir um objeto, né, a criança está ali, de repente uma criança, sei lá, 2, 3 anos, ou até um pouco maior, né, de 5, 6 anos. O que fazer de imediato? Liga para o Corpo de Bombeiros, mas enquanto essa ajuda não chega, os pais, o adulto, pode fazer alguma coisa? Isso, na questão de engolir algum objeto, né, ou seja, de fazer aquele objeto, né, chegar na via digestiva, né, ir para o estômago e tal, é uma situação que não se configura uma emergência, ou seja, não vai pôr em risco imediato a vida daquela criança. Então, o pai, né, o cuidador, mantenha a calma, né, principalmente numa situação dessa, que não se trata de uma emergência, e leva a criança, né, assim que possível, ao serviço de saúde
para que ela seja avaliada por um médico, certo? Seja feito exames e aí ver a melhor estratégia para que aquele objeto saia da via digestiva. Eu sei que a gente não tem como demonstrar agora, mas há alguma coisa que o adulto possa fazer enquanto, por exemplo, o serviço, o SAMU não chega, sei lá, algum tipo de exercício, alguma coisa que amenize aquela, de repente, agonia que a criança está sentindo ali naquele momento? Isso. Enquanto o serviço de saúde não chega, né, a criança, se o adulto identificou que aquela criança não está respirando, então ele tem que pegar aquela criança, colocar sobre o antebraço dela, né, com as costinhas viradas para cima. Ele vai realizar 5 tapas nas costinhas da criança, depois vai pegar na cabecinha dela, virar de barriguinha para cima, fazer 5 compressões ali no tórax da criança e vai fazer essa manobra durante 5 vezes. Depois das 5 vezes ele vai posicionar a criança com a barriguinha para cima, abrir a boquinha dela e observar se aquele objeto está ali na boquinha dela e realizar a retirada. Se isso não surtir efeito, aí é repetir, continuar fazendo essa manobra até a chegada do serviço de saúde, ou no caso da pessoa morar nas proximidades de uma unidade de saúde e levar imediatamente, né, o que demorar menos tempo, porque essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível. Capitão, muito obrigado pelas orientações importantíssimas aqui no L1. Orientações importantes, Gilvão, mas a gente sabe que a prevenção é sempre a melhor alternativa, o melhor remédio, né? Então aí o que tem que fazer é redobrar a atenção, monitorar intensamente as crianças para evitar situações como essa. Até já. Verdade, Gilvan. E ficar de olho nos danadinhos, né? É preciso, é fundamental, fundamental. Olha, o L1 nas comunidades foi ao bairro do Salvador Lira, em Maceió. Moradores estão assustados com o poste que está inclinando e eles temem que venha cair, né? O repórter Pedro Ferro vai mostrar como é que está a situação por lá. Vamos ver. Boa tarde, gente. O Gazeta Comunidade de hoje está aqui no conjunto Salvador Lira, no loteamento Jardim Formosa. E olha o problema que os moradores aqui estão passando. Esse poste, a cada dia que passa, ele inclina mais e os moradores temem que um acidente aconteça. Inclusive, eles já entraram em contato com a empresa, mas que nada foi resolvido por aqui. A gente, inclusive, vai conversar agora com os moradores para saber há quanto tempo que eles estão buscando por uma resposta, que já faz mais de um ano. Já fizeram várias ligações, vieram o pessoal da Equatorial, fizeram aqui um serviço provisório, ficaram de retornar para concluir o serviço, não retornaram, né? E aí o poste continua a cada dia inclinando e o nosso receio é de que esse poste venha cair, atingir algum morador daqui, atingir algum carro. Já passou o caminhão e aí enganchou e aí saiu esticando a fiação e veio trazendo os postes. Não só esse não, tem outros lá na frente que também estão na mesma situação. Na minha casa aqui de frente ao poste, o poste desse cair aqui, realmente vai prejudicar muitas pessoas aqui. Esse cair vem rodando mais de ano aqui, inclusive foi um acidente causado. Veio para Oi, Claro, Net e tudo o que for de comunicação, eles são culpados disso aqui, não culpam nem a Eletrobras, né? Porque uma carreta que entrou lá, agarrou nos cabos dele, arrastou tudo isso aqui, quebrou tudo, isso aqui por aqui. Aí no mesmo dia, a Sal veio aqui, restaurou tudo, deixou tudo no lugar. O poste ficou nivelado direitinho, bonitinho. Aí começaram a meter cabo de novo da Oi, Claro, o poste voltou a deitar de novo, arriar de novo. A gente reclamou, vieram novamente, nivelaram o poste. Para você ter ideia, essa cabeação dele de aço que eles têm, quando cortou, o poste voltou quase para o lugar. Aí voltou novamente toda essa cabeação. Aí o poste volta a deitar de novo. Eles fizeram 2 vezes. Eletrobras, depois veio a Equatorial, fez um paliativo, que ele disse que foi um paliativo, que estaria voltando em 15 a 20 dias. Só que já vai para mais de 2 meses e nada. Olha, sobre a situação do poste mostrada aí na reportagem, a Equatorial informou que técnicos já foram ao local e verificaram que o mesmo não oferece risco de queda. A empresa informou ainda que está monitorando a estrutura e, caso haja necessidade, será feita a substituição ou outro tipo de reparo no poste. Sobre os cabos de telefonia, a Equatorial diz que vai verificar se as empresas que mantêm os cabos instalados nesse ponto estão seguindo a norma de compartilhamento dos postes. Pela regra, elas devem apresentar o projeto Equatorial para receber autorização de usos das estruturas.